AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Escola Teológica das Assembleias de Deus Ministério de Perus, o ETADEMP. Seja muito bem-vindo. Nesta sexta-feira iremos falar um pouquinho, trabalhar um pouco mais em mais uma aula sobre o panorama do Novo Testamento. E hoje está imperdível, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Vamos fazer uma viagem bíblica e panorâmica do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Então, nesse momento aí, já convido o seu amigo para participar do nosso programa. Você pode enviar aí a mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, né? E nós queremos começar, como sempre, fazendo uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, para que Deus venha abençoar esse momento tão especial. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Pai, juntamente com os teus filhos, para junto aprendermos a palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, que o Senhor venha visitar a cada um, que venha ouvir esta aula, que o Senhor venha tocá-lo, que o Senhor venha abençoá-lo, venha abrir o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Nos ensina, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos começar. Hoje estou eu aqui, nosso professor Wesley também não pôde estar, mas nós mandamos aqui inclusive um abraço para ele, uma saudação para ele, que Deus o abençoe no seu trabalho, nesse dia tão especial. Vou pedir para o nosso irmão Gerson já colocar para nós aqui os nossos slides para falarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele pertence aos Evangelhos sinóticos, né? E os Evangelhos sinóticos são os Evangelhos que se referem ao Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Por que sinótico, né? A palavra sinótica ela vem da palavra grega, né, que é sim, e a palavra ópticos, né? Então, sim significa com ou conjunto, e a palavra ópticos significa óptico, né? Que vem da palavra visão. Então, é uma visão conjunta, né, que é atribuída a esses três evangelhos, em termos da semelhança do relato sobre os fatos históricos a respeito do Cristo. Tá? Então, por isso que nós temos aí denominado o Evangelho de Mateus pertencendo a essa coletânea, né, dos evangelhos sinóticos. E aí você vai me perguntar, e o Evangelho segundo escreveu São João? São João ele não faz parte dos evangelhos sinóticos, porque a abordagem do Evangelho segundo escreveu São João sobre Jesus é dentro de uma perspectiva do Jesus divino, né? Ele dá mais ênfase ao Jesus divino e não ao Jesus histórico, privilegiando aí muito mais a questão dos milagres, né, e a divindade de Cristo, né? E o Evangelho segundo escreveu São Mateus, escreveu Lucas, escreveu Marcos, eles vão ter essa conotação e esse efeito aí histórico, né? Baseado mais na questão histórica do que apenas no Jesus divino. Hoje nós vamos abordar alguns pontos importantes aí, panorâmicos a respeito do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que é falando um pouquinho sobre o autor desse Evangelho, o tempo em que ele foi escrito, os objetivos deste Evangelho
e aí algumas características que são particulares a respeito desse evangelho. Então, convido você aí, se você tiver alguma dúvida ao longo dessa aula, você pode enviar aí a sua pergunta, que nós iremos, assim, respondê-la, tá? Então, participe, é importante a sua participação juntamente conosco. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao ETADEMP, a Escola Teológica das Assembleias de Deus. Então, vamos lá? Vamos começar falando um pouquinho do Evangelho. Essa é a gente chama de Bíblia periódica, né? Porque os evangelhos, eles têm as suas abreviações. Por exemplo, Mateus, a abreviação dele é MT, Marcos MC, Lucas LC, João JO, né? E o evangelho aí de Mateus, você pode observar que ele tem 28 capítulos e ele possui 1071 versículos, tá? Então, ele faz parte aí dos evangelhos, dos livros históricos, né, relativo aí ao Novo Testamento. Então, Mateus tem 28 capítulos, 1071 versículos, o evangelho segundo escreveu São Mateus. Você pode observar aí, em relação à autoria, quem foi Mateus, né? Quem foi Mateus que escreveu aí o evangelho? Segundo o próprio texto bíblico, nós vamos ver que Mateus ele era um coletor de impostos do governo romano e que foi chamado ali pelo Senhor para ser o seu discípulo e apóstolo. Haviam dois tipos de categoria de coletores de impostos. Haviam aqueles que eram delegados de província e aqueles que trabalhavam nas alfândegas, não é? O Mateus, ele era um daqueles que trabalhavam ali na alfândega, cobrando diretamente 3 tipos de imposto, né? O do soldo, da terra e de tudo que se compravam e vendiam. E o Senhor chamou Mateus, né, como um discípulo seu e apóstolo, e isso está aí registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, o versículo de número 9 a 13, e o capítulo 10, o versículo de número 3. Nós vamos observar também a presença de Mateus na enumeração dos apóstolos, lá no capítulo 1 e versículo 13, do livro de Atos dos Apóstolos, né? Mateus, ele aparece ali na lista dos apóstolos e logo depois dessa lista, desse texto, nós não temos mais nenhuma registro em relação a Mateus, em relação à sua história. Segundo Eusébio, no ano de 325 depois de Cristo, ele vai citar aí Papias, né? Provavelmente ali entre o ano 100 depois de Cristo, como dizendo que Mateus, ele compôs ali em aramaico, né, os seus oráculos, né, a respeito do Senhor, que foram traduzidos para o grego. Há quem diga que ele tenha feito esse registro em relação aos evangelhos, tinha feito um proto-Mateus, vamos falar assim, antes de Mateus, um proto-Mateus, escrevendo esse texto primeiro em aramaico e depois fazendo a tradução dele para o grego. Mas são especulações. Também nós temos um outro historiador, que é Irineu, cerca de 1 século e meio antes de Eusébio, ele afirmou que Mateus ele publicou também um evangelho entre os hebreus no seu próprio dialeto, né? No caso aí seria o aramaico, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma e punham os fundamentos ali da igreja. Então, pensando em relação à autoria, nós não temos muito assim, em termos históricos, sobre ele, quem foi sua família, né, quem foram os seus pais, né, se ele teve irmãos, se ele foi casado, se ele teve filhos, a gente não sabe em relação a isso, mas o que nós temos em relação à Bíblia, que ele exercia essa profissão de coletor de impostos, e ele foi chamado pelo Senhor para compor ali os discípulos e também os seus apóstolos, tá? Agora, para quem foi escrito, né, o Evangelho de Mateus? Para quem foi escrito esse Evangelho, né? Primeiramente, o Evangelho de Mateus ele foi escrito para toda a humanidade em geral, né? Mas para os judeus aí em particular. A intenção dele dirigir-se aí primeiramente aos judeus vê-se pelos seguintes fatos, tá? Particularmente aí se direcionando aos judeus. O grande número de citações que ele faz, né, do Velho Testamento, há cerca de 60 dessas citações do Antigo Testamento. Alguém que prega, por exemplo, aos judeus, deve provar, né, sua doutrina
pelas escrituras antigas. Então, Mateus ele faz dessas citações aí a verdadeira base do seu evangelho. As primeiras palavras também do próprio livro, né, de Mateus, você vai ver lá, ele vai colocar o livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Já vão sugerir imediatamente aí aos judeus esses dois pactos que contêm aí promessas em relação ao Messias. O davídico, né, a promessa em relação ao davídico, e também o de Abraão, nos textos aí de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 16, e Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3. E também nós vamos ver que há ausências, em termos gerais, aí, de explicação dos costumes judaicos. Demonstra que o evangelista escreveu para um povo familiarizado, né, com os mesmos também. Amém? Nós queremos chamar aqui um intervalo, e eu peço que você continue conosco, já vai avisando aí o seu amigo, que nós estamos falando aqui sobre o panorama do Novo Testamento, exatamente sobre o Evangelho de Mateus. Continue conosco aí, Deus abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, estamos de volta. Deus abençoe você. Estamos hoje falando um pouquinho sobre um panorama do Novo Testamento, iniciando pelo Evangelho de Mateus. Nos próximos programas, iremos falar também sobre Marcos, sobre Lucas e também o Evangelho segundo escreveu São João e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, continue conosco, não perca essa série. Nós fizemos uma série recente de 9 aulas a respeito de pneumatologia sobre o estudo do Espírito Santo. Você pode acessar esse material no YouTube, né, acessando aí a AD Perus, Etademp, e também pelo Facebook. Né? Eu vou pedir para o nosso irmão Gesso, se ele puder colocar aqui para nós, o nosso slide aí. Nós já havíamos falado um pouquinho sobre aí o Evangelho de Mateus, falando que ele tem 1071 versículos, 28 capítulos, um pouquinho sobre a vida de Mateus, foi um coletor de impostos ali na alfândega, e vimos aqui que ele escreve para toda a humanidade, mas em particular para os judeus. Agora, continuando aqui o nosso estudo, para quem ele foi escrito, ainda continuamos aí essa indagação. Você vê que Mateus, como nós pontuamos no nosso quadro anterior, ele foi escrito para os judeus, ele foi escrito por um judeu para conversar com os judeus. Né? Então, um dos grandes objetivos de Mateus aí é demonstrar que todas as profecias do Antigo Testamento, elas se cumprirem em Jesus e, portanto, deve ser o Cristo, né, o Messias, no caso aí Jesus. Não é? Então, ele procura confirmar essas profecias no cumprimento da vida de Cristo, não é? Nesses relatos históricos a respeito de Jesus. Há uma frase que percorre totalmente, né, como tema, que volta a aparecer uma vez ou outra no Evangelho de Mateus, é que ele diz assim, ó, tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta dizendo. Então, essa expressão no Evangelho de Mateus, ela vai se repetindo, ora num momento, depois ela volta a aparecer em um outro momento, mas ele sempre vai frisar essa expressão. Tudo isso foi feito para que se cumprisse
o que foi dito pelo profeta dizendo. Essa frase, só para vocês terem ideia, ela aparece 16 vezes no Evangelho de Mateus, né? Um outro ponto também importante em relação a quem foi escrito, veja, o nascimento e o nome de Jesus são um cumprimento de uma profecia. No capítulo 1, versículo 21 e 23 do Evangelho vai dizer sobre isso. O mesmo ocorre, por exemplo, na fuga do Egito, no capítulo 2, a matança dos inocentes, a volta e a permanência de José em Nazaré e a infância de Jesus neste lugar, o uso que Jesus fez das parábolas também, isso é matéria de profecias e cumprimento das profecias a respeito do Cristo. A traição por 30 moedas de prata, também lá no capítulo 27, faz parte de uma profecia. O sorteio da roupa de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz, no capítulo 27, o versículo 35, também é uma declaração, um cumprimento, um relato desse cumprimento dessa profecia a respeito do Cristo. Tá? Mateus está, de fato, interessado primordialmente nos judeus. Quando a mulher, por exemplo, Ciro Fenícia, ela procurou ali a ajuda de Jesus, a resposta que ela recebeu dele foi: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso está no capítulo 15, versículo 24. Então, quando Jesus envia, por exemplo, também os 12 para que eles evangelizem, sua instrução é: não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesses dois relatos, do capítulo 15 e o capítulo de número 10, nós vemos esse interesse também em relação aos judeus, não é? Para quem foi escrito esse evangelho. E aí eu coloco alguma observação aí para você entender um pouquinho mais. Entretanto, aí, não se deve pensar também que o Evangelho de Mateus ele vai excluir os gentios, né? Por causa desses dois relatos que nós vemos aqui. O próprio texto de Mateus, no capítulo 8, versículo 11, vai dizer: muitos virão do Oriente e do Ocidente para tomar assento no reino de Deus. O capítulo 24 também, esse Evangelho do reino será pregado em testemunho em todo o mundo, capítulo 24, versículo 14. E é em Mateus também que nos dá a ordem, né, da marcha da igreja. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. O capítulo 28, versículo 19 também vai pontuar isso. Então é evidente que o primeiro interesse de Mateus são judeus, mas também o que prevê o dia em que todas as nações também serão reunidas. Então a gente também, ele tem essa abordagem também em relação aos gentios, em relação a todas as nações, todos os povos, todo o mundo, em relação à pregação do Evangelho. Tá? Quando o Evangelho de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito, né? Não sei se você já se perguntou por isso. Não se conhece a data exata, né, que foi escrito o Evangelho de Mateus, né? Mas há algumas evidências que nós podemos aí atermos e que são importantes, relatos históricos, tanto dentro do próprio Evangelho como externo ao Evangelho em relação a alguns relatos históricos, né? Apenas se pode dizer que é um pouco provável que ele tenha sido escrito, por exemplo, na dispersão dos cristãos ali de Jerusalém, no capítulo 8, versículo 4 de Atos, visto que a igreja de Jerusalém não tinha necessidade, né, de um evangelho escrito, pois os apóstolos, eles estavam lá presentes, né, em pessoa, para responderem a todas as perguntas e para ministrarem um ensino seguro. O que nós queremos dizer com isso? Que os cristãos daquela época, eles só tinham em mãos os textos do Antigo Testamento. Nesse período dos 100 anos da era cristã, ainda o evangelho estava sendo escrito, né? Então eles não tinham um evangelho, eles tinham os apóstolos, né? Tinham os testemunhos que conheceram e viram a Cristo, principalmente os apóstolos, e andaram com ele. Então eles tinham esse relato dos apóstolos em relação a tudo quanto Cristo havia ali ensinado, não é? E esse versículo de Atos, capítulo 8, versículo 4, que se refere à dispersão aí dos cristãos de Jerusalém,
Ou seja, não foi depois dessa dispersão, né, que está aí registrada depois do ano 70, depois de Cristo. Nós também podemos duvidar de que ele tenha sido escrito subsequente ao ano 70, né, porque na profecia que se fala aí da queda de Jerusalém, não alude aí a essa referida queda como fato consumado, né, que está no capítulo 24, versículo de 1 a 28, quando Jesus ele fala que o templo seria destruído. Esse templo ele foi destruído, sim, no ano 70, pelo general Tito, né, ele queima o templo ali de Jerusalém, né, depois, inclusive, vem Nero e faz pó dessas pedras, pensando que havia, inclusive, ouro nessas pedras, né? Mas não foi nesse período que foi subsequente ao ano 70 que foi escrito o Evangelho de Mateus. Tem o testemunho de um historiador, que nós já falamos o nome dele aqui, que é Irineu, nós já havíamos citado. Ele colocaria uma data no tempo aí de Nero, né, enquanto Paulo e Pedro estavam ali na cidade de Roma, né? E então, a data mais provável que foi escrito o Evangelho de Mateus foi entre o ano 50 e o ano 70 depois de Cristo, né? Ou seja, nesse ano de 70 a 70, foi quando ele foi posto aí em circulação para aqueles que trabalhavam ali na igreja de Antioquia, ou por ela e em outros lugares também. Então, nós temos aí uma data provável entre 50 a 70 depois de Cristo, a escrita desse evangelho. Agora, onde que o evangelho de Mateus ele foi escrito? Já dei uma dica aqui falando da cidade de Antioquia. O lugar em que ele foi escrito é exatamente isso. Nós temos uma ideia com um relato aí tanto de Irineu, né, quanto também internos aí de Atos e o próprio Evangelho de Mateus, que tenha sido na cidade de Antioquia. Por exemplo, as citações também dos pais da igreja, né, da patrística, da igreja primitiva, como Papias e também Inácio, eles vão concordar aí intimamente com o texto de Mateus e vão mostrar que esse primeiro evangelho era provavelmente dos mais preferidos da igreja sírio, vamos falar assim, judaica, né? As citações do evangelho também pelos pais da igreja, que nós chamamos de patrística primitiva, como os de Papia e também de Inácio, eles vão concordar também que esse texto de Mateus, que é colocado aí na nossa Bíblia, né, em ordem como sendo o primeiro evangelho, mas ele é escrito depois do evangelho de Marcos. Em termos cronológicos, nós vamos ter o evangelho de Marcos como o primeiro evangelho a ser escrito. Era provavelmente também, né, essa questão da opção deles. A igreja de Antioquia ela foi a primeira, né, a ser constituída por membros que eram gentios, que não eram judeus, e que falavam também tanto o aramaico como também falavam o grego, né? Então não há provas assim absolutas em relação a este lugar, né, que tenha sido escrito em Antioquia, mas não há, contudo, também outro lugar e que tenha mais condições e que reúna todos esses requisitos para que isso tenha sido escrito, né, nessa época aí. No próximo programa nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre o tema. Qual é o tema desse evangelho? Nós vamos chamar mais um intervalo agora. Continue conosco, que Deus abençoe sua vida. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá!
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Paz do Senhor para os irmãos, voltamos agora aqui mais uma parte da nossa aula sobre panorama do Novo Testamento. Se você quiser entrar em contato conosco com o ETADEMP, a Escola Teológica da Assembleia de Deus Ministério de Perus, está aí os nossos contatos. Você pode acessar o nosso site, etademp.com.br. Lá você tem o canal do aluno, tem o nosso curso EAD. Tem um blog também com temas bastante relevantes, significativos aí, que vai edificar a sua vida cristã. E também tem o nosso WhatsApp, é o 11 97239 2374. Então, se você quiser entrar em contato conosco, é só você notar tanto o site como também o nosso WhatsApp. Fale conosco lá pelo site e nós estaremos respondendo você. Vamos continuar aqui com o retorno aqui da nossa aula. Temos algumas participações. A irmã Gabriela Ursulino de Jesus, Pai do Senhor Jesus, está tendo teologia às quartas-feiras? Sim, aqui na nossa sede, aqui na Catedral de Perus, está tendo às quartas-feiras, das 8 às 9h10. Nós vamos, inclusive, entrar agora falando sobre o Novo Testamento e eu que estarei dando aula esse mês agora de novembro. Então, você é meu convidado para participar. Vamos começar um livro novo agora. Tivemos os livros poéticos e agora vamos entrar no Evangelho, panorama do Novo Testamento. Então, você é meu convidado para participar das aulas conosco às quartas-feiras aqui também na Catedral de Perus. Deus abençoe. Vamos continuar aqui com a nossa terceira parte da nossa aula. Falando um pouco mais sobre o Evangelho. O Evangelho de Mateus, o tema dele está no primeiro versículo. O primeiro versículo é o tema desse Evangelho. O tema do Evangelho está aí registrado, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e o tema central desse Evangelho não poderia ser outro: Jesus, o Rei Messias. Amém? Falando um pouquinho mais aí sobre essa questão do tema, e pensando em relação, já antecipando um pouquinho até o conteúdo do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, lembra lá no início, no primeiro bloco, nós falamos um pouquinho aí que Mateus ele faz parte dos evangelhos sinóticos, que é uma visão conjunta, uma visão do mesmo fato histórico, semelhante. E é tão interessante isso, se você pegar o evangelho, por exemplo, de Marcos, ele tem 661 versículos. 606 versículos dos 1071 do Evangelho de Mateus aparecem em Marcos, né? Então, 606 e 661 versículos de Marcos, eles vão aparecer no Evangelho de Mateus. Como, por exemplo, 380 versículos de Marcos vão ser encontrados no Evangelho de Lucas. E apenas 31 versículos em Marcos não tem nenhum paralelo, tanto com Mateus ou Lucas. Agora, quando nós comparamos, por exemplo, Mateus e Lucas entre si, você vai ver que vai ter, em termos de 250 versículos, que contém material em comum, sem corresponder a Marcos, né? 300 versículos relatam narrativas e também discursos aí peculiares ao Evangelho, e cerca de 520 em Lucas, que contém a matéria não exibida em relação aos evangelhos. Ou seja, apenas 300 versículos nós vamos ter no Evangelho de Mateus, que não vão corresponder nem em Marcos e também nem em Lucas, como também em Lucas nós vamos ter 520 versículos que são próprios deste Evangelho, né, em termos dos evangelhos sinóticos aí, né? Pensando aí em relação ao conteúdo, né, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, nós vamos ter aí 5 divisões, né, 5 tópicos principais aí que são divididos esse Evangelho. Então, do capítulo 1 ao capítulo de número 4, nós vamos ter a vinda do Messias. Então, ele vai relatar, vai descrever
a vinda do Messias. Do capítulo 4 ao capítulo de número 16, até o versículo de número 12, nós vamos ter o relato de Mateus falando sobre o ministério do Messias, não é? Do capítulo 16 ao 23, nós vamos ter aí as reivindicações em relação ao Messias. Do capítulo 24 ao 27, nós vamos ter o sacrifício do Messias. E o capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho, o triunfo do Messias. Mas há dois pontos aí de divisão do Evangelho segundo escreveu São Mateus. O primeiro é que está no capítulo 4, versículo de número 17. Ele vai dizer assim, ó: desde esse tempo começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o segundo em Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, mesmo tendo esses cinco tópicos aí em relação ao conteúdo de Mateus, esses dois versículos dá bem a entender qual é o propósito de Mateus. Você vê, desde esse tempo começou Jesus a pregar. Então ele fala do início do ministério de Jesus, não é? E depois, no capítulo 16, há uma virada de entendimento em relação à vida dele, ao ministério dele. Ou seja, vai mostrando o término, né, desse ministério, né? Porque desde aquele momento ele começa a mostrar aos discípulos que ele devia padecer muitas coisas dos anciãos, dos sacerdotes e escribas e ser ressuscitado no terceiro dia. Então nós temos duas divisões aí bem interessantes, relatando o início e depois esse declínio aí, no sentido do término do ministério dele, né? Vamos pontuar aqui algumas características sobre o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós vamos ver que o Evangelho de Mateus ele vai ter 5 discursos aí. O primeiro dele é o Sermão da Montanha, no capítulo 5 ao capítulo de número 7. Nós temos, na verdade, começa no capítulo 4, versículo 28, ali, vai até o capítulo 8, versículo de número 1. Nós vamos ter essa narrativa, mas o sermão, exatamente, aí nós vamos ter do 5 ao 7. Ele começa lá, inclusive está em grego, né? Makarioi, hoptoroi, topneumati, tu basileian, tu uranon. Está em grego, né? Makarioi lá, que é a palavra bem-aventurado ou bem-aventuranças, que é um favor imerecido, não é? Não é só alegria, mas ele fala exatamente desse favor imerecido. Depois, nós vamos ter aí, qual que é o significado, vamos falar assim, em relação a esse sermão da montanha. É claro, ele vai falar sobre a verdadeira retidão, que ela é interna. Depois nós vamos ver, no capítulo de número 10, a comissão dos 12. Comissão dos 12. Ali também há um discurso em relação a Jesus. E ele vai falar claramente ali o significado do testemunho em prol a Cristo, envolvendo tanto as perseguições como também os galardões. Terceiro, no capítulo 13, nós vamos ver aí os relatos sobre as parábolas, que eram uma metodologia de ensino de Jesus. E todas as parábolas vão tratar em relação ao significado do reino. Quarto, em relação ao discurso, sem qualquer título geral, né? O primeiro nós falamos aí sobre a comissão dos 12, o sermão da montanha, e o terceiro em relação às parábolas. Esse quarto ele não tem um título geral, mas ele traz um significado muito importante aí no capítulo 18, que é em relação à humildade, né? E em relação ao perdão. E em quinto, nós vamos ver aí o capítulo 23, que é uma denúncia contra os escribas e os fariseus. E o discurso do Monte das Oliveiras, que frequentemente também é chamado, né, o pequeno Apocalipse, né, no capítulo de número 24 e 25, também falando um pouquinho sobre o significado da rejeição aí de Israel, ele também vai abordar. Deus rejeitou a Israel por haver rejeitado, né, Jesus, o Messias. E ocorre aí nesse período também um hiato, né, um intervalo de tempo,
que vai aí de Jerusalém, né, que ela vai ser destruída, e as nações que serão evangelizadas, e então Cristo assim retornará. Então, nós temos 5 pontos importantíssimos aí em relação aos discursos registrados no Evangelho de Mateus. Então, o Sermão da Montanha, a comissão dos 12, o Sermão da Montanha tratando em relação à retidão, a verdadeira retidão que é interna, a comissão dos 12 no capítulo 10, que traz esse significado do testemunho em prol a Cristo, registrando as perseguições e os galardões, o capítulo 13 em relação às parábolas, né, o significado do reino, o capítulo 18, que não vai abordar aí nenhum um título específico, mas vai abordar temas em relação à humildade e o perdão, e depois nós vamos ver aí a denúncia no capítulo 23 de Cristo em relação aos escribas e os fariseus. Mas algumas características importantes do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Ele é o mais judaico dos 4 evangelhos, né? Como eu falei para vocês, tem mais de 60 referências ali sobre as profecias do Antigo Testamento, né? Contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus, do seu ministério de cura, também de libertação. Isso vai levar a igreja do segundo século usá-lo intensamente na instrução dos novos convertidos, né? A igreja ali de Antioquia, principalmente. Um outro ponto também em relação a isso, os 5 sermões principais já mencionados, né, ele contém os textos mais extensos dos evangelhos, né, sobre o ensino de Jesus. Veja, só o sermão lá da montanha vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E durante o seu ministério da Galileia, e também quanto à escatologia, né, a doutrina das últimas coisas, das coisas que ainda vão acontecer, né, há também essa menção específica, essa característica específica em relação ao Evangelho segundo escreveu São Mateus. Esse Evangelho também, de modo específico, ele vai identificar aí eventos da vida de Jesus como sendo o cumprimento do Antigo Testamento, né? Com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento, nós vamos ter esse relato e essa descrição, né, identificando as profecias do Antigo Testamento e os fatos históricos a respeito de Jesus. Então, ele vai trabalhar isso, o livro do Novo Testamento que vai trabalhar melhor isso e com mais frequência. 5, né? Menciona também o reino dos céus, o reino de Deus, 2 das 13 mais do que qualquer outro evangelho, né? Ele vai falar do reino dos céus em relação ao reino de Deus. Mateus também ele vai destacar os padrões de retidão do reino de Deus, o poder divino, ora em operação no reino, sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios, sobre a morte, o triunfo do futuro do reino na vitória de Cristo nos fins dos tempos, né? Então ele vai falar sobre essa manifestação do poder de Deus, do poder do reino de Deus em relação à operação, né, dele agindo na vida das pessoas, em relação ao pecado, em relação à doença, em relação à morte, em relação aos demônios também, e em relação ao reino futuro de Cristo. E por fim, Mateus é o único, né, dos evangelhos que vai mencionar a igreja como uma entidade futura pertencente aí a Jesus. Esse relato nós temos lá no capítulo 16, no diálogo que ele tem com os apóstolos, e mais especificamente em relação a Jesus, ou em relação a Pedro, quando ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós temos algumas características importantes em relação a isso. Uma outra característica importantíssima aí que nós queremos pontuar aí, trazer para você, e nós só citamos, é essa expressão, o reino dos céus. Ela aparece 35 vezes no Evangelho segundo escreveu São Mateus. 5 vezes apenas ela fala do reino de Deus, né? Os outros sinóticos, Lucas e Marcos, eles vão usam, né, a última expressão, que é o reino de Deus,
em algumas passagens onde Mateus usa o reino dos céus. Jesus, ao mesmo tempo que afirmava inequivocamente, né, que o seu reino teria por fim uma manifestação material, tornava claro que ele tem presentemente uma existência espiritual. Amém? Então, é exatamente essa ideia do reino dos céus, o reino de Deus, ele traz essa referência espiritual do reino de Deus, não é? Continuando aqui, em relação a essas características, nós vamos ter aqui alguns aspectos especiais. Mateus é considerado o evangelho do discurso, não é? E em cada sessão há uma longa espécie de discurso, como mostra, eu coloquei aqui nesse quadro aqui a seguir. Então nós temos profecias realizadas, nós temos a pregação de João nessa sessão das profecias realizadas. Nós vamos ter na segunda sessão princípios anunciados, e nesse princípio nós vamos ter aí o registro do Sermão da Montanha. Né? 3, o poder revelado, nós vamos ter aí a comissão dos 12, o programa explanado em relação à missão, nós vamos ter as parábolas do reino, né? O propósito declarado, nós vamos ter o significado do perdão, os problemas apresentados, nós vamos ter uma denúncia em relação a denúncia e predição em relação ali aos escribas e fariseus, a paixão consumada, né, em relação à ação, e o epílogo, né, que é o término referente aí à grande cobição, não é? Então nós temos aí alguns discursos. Como falamos, Mateus ele é o evangelho da igreja. O evangelho de Mateus é o único que ocorre a palavra igreja, que é a palavra eclesia. E esses dois lugares são palavras de Cristo, tanto em Mateus 16, 18, como em Mateus 18, 17. E ele mostra que ele tinha uma ideia definida da igreja como uma instituição futura. O próprio fato de que essas duas expressões do Senhor fazem parte de Mateus pode indicar que este evangelho foi escrito para uma igreja nova e em luta, com necessidade de estímulo e disciplina, não é? Então, como nós aprendemos, né, em análise do discurso, o próprio Benveniste vai dizer que toda palavra ela perpassa um eu dizendo para um tu, sempre alguém vai estar direcionando a alguém, como nós estamos aqui falando a você em termos de aula, em um determinado lugar, em um determinado tempo. Esse tempo da igreja era um tempo de perseguição, então provavelmente tenha essa conotação em relação ao evangelho segundo escreveu São Mateus. E Mateus também, ele é o evangelho do rei. Ele é o evangelho do rei. Mateus não só enfatiza a doutrina do reino, como também a realeza de Cristo, né? Ela é proeminente através de todo esse evangelho. A genealogia, por exemplo, do primeiro capítulo, ela segue a linha real de Judá. O alarme de Herodes teve a sua origem no fato do nascimento de Jesus introduzir um rival ali político. A entrada em Jerusalém acentua também a sua chegada como rei, né, mostrando pacificamente ali num proto, né, antes, né, o capítulo 21, versículos 5 a 7. Nós vamos ver também no discurso escatológico de Jesus, né? Ele vai predizer aí que ele se assentará no trono da sua glória, e a inscrição da cruz colocada por Pilatos era este é Jesus, o rei dos judeus. Então nós temos aí um evangelho que também é o evangelho, não só o evangelho da igreja, como também o evangelho do rei. Então nós vamos ver isso em vários trechos, desde a genealogia, desde das profecias escatológicas, da sua entrada em Jerusalém, em relação aos seus rivais políticos, né, em relação até o escrito que Pilatos coloca ali sobre o Cristo. Né? Então Mateus, nós podemos dizer aí que ele foi escrito no período de, né, nós falamos de 50 e 70, então nós chegamos aí a uma média de 60 depois de Cristo. A figura que ele trabalha é a figura do rei. Esse evangelho é destinado para os judeus. A ênfase que é trabalhada nesse evangelho é os sermões ali de Jesus.
e ele tem uma característica profética. Se nós formos pensar nos outros evangelhos, já vai haver vai haver diferenças. Por exemplo, Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito, ele vai ser escrito entre os 55 a 65 depois de Cristo, e a figura que é trabalhada no evangelho, segundo escreveu Marcos, é a figura do servo. E o destinatário do evangelho já não é mais para os judeus, mas para os romanos. A ênfase que ele vai trazer no evangelho é os milagres. E ele vai trazer uma característica prática em relação a esse relato. Se pensarmos em relação a Lucas, ele já foi escrito entre o ano 60 e 63 depois de Cristo, e a figura que Lucas vai trazer é a figura do Filho do Homem. E ele vai se direcionar o seu relato histórico para os gregos. A ênfase dele já não vai ser mais os sermões de Jesus, e também não vai ser aí a ênfase em relação aos milagres, mas em relação às parábolas. E a característica principal de Lucas é histórica. O Evangelho de João, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, ele vai ser o último evangelho a ser escrito. Há quem diga que foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, né? Não é, inclusive, o livro de Apocalipse, mas o Evangelho de João foi escrito, um dos últimos livros a serem escritos. João, o Evangelho vai ser escrito entre o ano 80 a 95, já no período do imperador Domiciano, que inclusive é um dos que colocam ele na ilha de Patmos, né? A figura que ele vai trabalhar a figura do Filho de Deus, e o destinatário desse evangelho é a igreja, e ele vai privilegiar, em termos de ênfase, a divindade. E a característica principal desse evangelho é a divindade, né? Então, se nós formos pensar no retrato do Cristo retratado nesses evangelhos, Mateus, ele vai retratar o rei profetizado, enquanto Marcos, o servo obediente, enquanto Lucas, o homem perfeito. Em relação a João, o retrato do Cristo que é pintado em relação ao Filho de Deus. Nós temos algumas palavras-chave quando pensamos em relação a esse evangelho. O evangelho de Mateus, por exemplo, a palavra-chave que é utilizada no evangelho de Mateus é a palavra cumprido, né? Foi cumprido, ou seja, as profecias ali relativas. Se pensarmos no evangelho de Marcos, a palavra que é chave nesse evangelho é a palavra imediatamente. Já em Lucas, o Filho do Homem. E em João, a palavra-chave do evangelho de João é a palavra crer. Esse verbo ele vai aparecer 99 vezes no evangelho de João. Crer, crereis, crerem, crerão, né? Acreditar, ele vai aparecer. O versículo-chave do evangelho segundo escreveu São Mateus é o capítulo 21 e o versículo de número 5. Em Marcos, capítulo 10, 45, Lucas 19, o versículo de número 10, e João, capítulo 20, versículo de número 31. Um dos fatores preponderantes, vamos falar assim, em relação a cada um deles, nós vamos ter aí que Mateus vai enfatizar essa questão dos sermões, Marcos, os milagres, Lucas, as parábolas, e João, as alegorias, não é? O caráter de cada um deles, Mateus profético, Marcos prático, Lucas histórico e João espiritual. Se nós fôssemos medir em termos de porcentagem a fala de Jesus em cada um desses evangelhos, nós vamos ter Mateus é aquele que vai registrar a maior quantidade de registro das falas de Jesus. Não sei se você percebeu, mas existem Bíblias que vão diferenciar por cores quando Jesus fala e quando ele não fala. Uns colocam vermelho, outros colocam de letra azul, não é, para diferenciar. Se formos colocar aí em termos de porcentagem o Evangelho de Mateus em relação à fala de Cristo, descrita por ele, nós temos 60%, é o que tem mais. Depois nós vamos ter Marcos com 42%, Lucas e João com 50% em relação à fala de Jesus. Comparando as citações do Antigo Testamento e as citações nos outros evangelhos, pensando em Mateus, nós vamos ter 53 citações do Antigo Testamento. Citações do Antigo Testamento em Mateus, 53. Enquanto Marcos, 36, Lucas, 25 citações do Antigo Testamento, e em João nós temos 20 citações.
Agora, se nós formos pensar em termos de alusões, o Evangelho de João ele tem mais. Não é a citação literal, ele vai ter 105 alusões, enquanto Mateus vai ter 76 alusões do Antigo Testamento, Marcos 27 e Lucas 42. Agora, em termos de escrito singular, que só se encontra no Evangelho de Mateus, que só encontra no Evangelho de Marcos, só encontra no Evangelho de Lucas e João, por exemplo, em conteúdo singular, que só tem no Evangelho que escreveu São Mateus, nós temos 42%, que não se encontra nem Mateus, ou que não se encontra nem Lucas, nem Marcos e nem João. Tá? Enquanto Marcos nós temos 7%, Lucas nós temos 59% e João nós temos 92%, que é singular a esse Evangelho. Não é? Então nós temos essas observações aí para falar em relação a essa singularidade de cada um dos evangelhos. Amém? Nós queremos agradecer você pela sua presença, pela sua participação. Nós temos não sei se nós temos algumas participações, que se você quiser colocar aí, Gerson, também, não sei se tem mais algumas participações dos irmãos, nós queremos aqui responder. Nós queremos agradecer muito a sua presença, a sua participação nessa aula de hoje, falando aí sobre o Evangelho de Mateus. É um evangelho maravilhoso, tem aí 1071 versículos. Se eu fosse você, faria a leitura dele completa desse evangelho, com um evangelho abençoado. Veja que nós temos o maior percentual da fala de Cristo nesse evangelho. E ele, além disso, ele vai trazer essas citações, né? 53 citações do Antigo Testamento, mostrando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em relação à vida de Cristo. Um evangelho abençoadíssimo. Quero agradecer a sua participação. Continue conosco. Nós temos outras programações aqui na TV AD Perus. Eu quero agradecer o pastor Elias Cardoso, a missionária Lídia, o André Bueno, Charles, o Gerson, nossos irmãos que trabalham conosco aqui na mídia também. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que você tenha uma sexta abençoadíssima na presença de Cristo. Saiba que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E um dos registros que eu quero deixar aqui no nosso programa é o que está inclusive no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não há de passar. A palavra de Deus ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus ela é eterna e ela não vai passar. Né? Nós temos visto muitos comentários nas redes sociais falando sobre atualização do texto sagrado. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Nós que precisamos realmente nos debruçar, ler e buscar a iluminação do Espírito Santo, pois ela é viva. Quando diz que ela é viva, é que ela produz a vida pertencente de Deus naquele que ouve a sua palavra. Então, o que nós precisamos realmente é buscar a iluminação, o entendimento da palavra de Deus e não querer procurar adequar o texto a uma realidade, a um contexto social. Pois a palavra de Deus ela não muda, ela é poderosa, ela é a mensagem de Deus para nós. Então, que Deus abençoe sua vida, fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online,
adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.